Eu faço parte da comissão de prerrogativas aqui da nossa seccional. O que eu tenho em comum também com a comissão, eu sou o mais jovem advogado a compor a comissão de prerrogativas. Lá há um limite também de tempo de advocacia para você ingressar na comissão. E hoje eu sou o mais jovem a atuar dentro da comissão de prerrogativas. E o meu intuito com a palestra, com a nossa conversa, é trazer um pouco daquelas violações que mais atingem o advogado no início de carreira, trazer algumas questões que estão no nosso próprio estatuto da advocacia e trazer alguns exemplos práticos do que realmente pode acontecer e do que está acontecendo na atual conjuntura democrática, nos nossos ambientes aí de lide forense diária. Não há dúvidas, geralmente quando o primeiro ponto que eu quero abordar é que geralmente quando os advogados se reúnem, quando os advogados se reúnem em simpósios, em congressos, em discussões como essa, eles se reúnem não para falar de direitos próprios, mas sempre para falar de direitos dos cidadãos e para falar sobre o aprimoramento das instituições jurídicas. E falar de prerrogativas, apesar de termos a impressão que são privilégios ou são direitos próprios dos advogados, também vão nessa regra de discussão, pois estamos a falar não de coisas nossas, de direitos imanentes ao advogado, e sim direitos do cidadão e da própria cidadania. Digo isso, existe uma frase clássica no estudo das prerrogativas que os advogados eles estão com as prerrogativas, mas quem são os destinatários delas são os cidadãos. Nós somos portadores das prerrogativas, porém o destinatário final das prerrogativas são sempre os cidadãos. E eu digo isso porque as prerrogativas elas nos asseguram promover defesas, promover o nosso serviço com total segurança. E a partir do momento em que o advogado não consegue promover a sua atuação sem essa margem de segurança que a lei nos dá, nós estamos deixando de defender com altivez, deixando de defender nossos clientes, deixando de defender os direitos dos nossos clientes com total segurança, com total altivez e com total empenho. Cercear o advogado no exercício da profissão é, de alguma forma, lá no final, minimizar os direitos dos cidadãos. Então, a partir do momento em que todo advogado internalizar isso, que as prerrogativas elas não são simplesmente direitos ou privilégios seus, e sim direitos dos próprios cidadãos, tenho certeza que um ou outro pensará duas vezes antes de abaixar a cabeça ou deixar de lado algum tipo de violação de prerrogativa. Isso é algo nessa maré montante que nós estamos vivendo, creio eu que todos estamos concordando pelos episódios que vêm ganhando destaque na mídia, o caso da advogada Valéria lá do Rio de Janeiro e muitos outros casos que vêm ganhando a mídia, sobretudo a criminalização não só da advocacia criminal, mas quem atua aí na área de direito administrativo, quem atua com lei de improbidade administrativa sabe muito bem como a criminalização da advocacia vem sendo algo que vem crescendo e nesse crescimento as violações de prerrogativas parecem ser a regra. Então, nessa conjuntura que essa discussão, que acredito que se faz muito importante. Esse é o primeiro pilar que eu queria levantar na palestra falar de prerrogativas, falar dos direitos do cidadão e, em última medida, falar de cidadania. Agora eu passarei para alguns pontos um pouco mais práticos. Hoje, os instrumentos que nós temos, as nossas prerrogativas, elas estão dispostas no Estatuto da Advocacia, mais especificamente no artigo 7º do nosso Estatuto, Lei 8.906 de 94, e lá existe um rol de direitos que são considerados prerrogativas dos advogados, sem as quais, como já disse, a sua atuação fica muito aquém daquilo que é esperado para a função que nós exercemos.
Lá existe um rol taxativo dessas prerrogativas. Alguns desses incisos que lá estão, há ainda discussões sobre algumas interpretações, mas a base da nossa atuação diária está no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Existe o artigo 7º, o A, que fala especificamente sobre prerrogativas da advogada, que aí se referem a questões que são imanentes às mulheres, questões de gravidez, algumas prioridades que elas devem ter, justamente também para não cercear a atuação especificamente das advogadas. Mas, além disso, os principais, os pilares, que são também os mais antigos, estão aí dispostos no artigo 7º. Irei comentar esses incisos, e trazer alguns exemplos práticos, sobretudo no que concerne a violações que reiteradamente aparecem na nossa comissão de prerrogativas na nossa seccional. São exemplos que acredito eu que muitos dos senhores e das senhoras devem ou ter vivido ou conhecem algum advogado que já viveu algum tipo de violação. Mas a liberdade de abrir um pouco aqui, quem tiver pode também dar uma olhada no celular. O artigo 7º, comentarei alguns incisos. Dos primeiros incisos que nós temos no artigo 7º é o exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Não sei se os senhores recordam, as senhoras recordam, de uma discussão que teve sobre o atendimento no INSS. Se alguém atua na área previdenciária, que me corrija. Há algum tempo atrás houve uma limitação do agir do advogado, da atuação do advogado, que ele poderia pegar apenas uma senha. Ele só poderia pegar uma senha e nesse atendimento ele só poderia protocolar um pedido de benefício na justiça, um pedido de benefício na Previdência Social em favor do seu cliente. Aí ele tinha que retornar para o guichê de senha, pegar outra senha e aí sim ele ia fazer. Se ele tivesse 10 pedidos para fazer naquele dia, ele teria que enfrentar 10 vezes a fila para ser atendido dentro de uma agência da Previdência Social. Isso foi alvo de uma ação civil pública feita pelo Conselho Federal, justamente visando restabelecer a vigência desse inciso, que é exercer com liberdade a profissão de advogado. E essa liberdade, ela abarca também justamente isso, você ter um acesso diferenciado à justiça e que de nenhuma forma sofra qualquer limitação no seu atuar. O que fazia essa portaria do INSS era isso, limitava o advogado, talvez o advogado não dispusesse de um tempo todo de uma tarde, por exemplo, para ficar lá pegando senhas e senhas para fazer 10 pedidos, um de cada vez, e por fim acabava limitando o agir, a atuação do advogado. Nessa época, a OAB conseguiu uma liminar e até hoje está vigindo essa decisão judicial da Justiça Federal de Brasília, concedendo o acesso dos advogados de forma irrestrita nas agências da Previdência Social. Esse é um exemplo de como esse inciso ele toma corpo, toma vida dentro da nossa atuação. E não só toma corpo como toma vida, que até hoje existem violações nesse sentido. Por exemplo, há mais ou menos 2 meses nós recebemos algumas reclamações de advogados aqui de Itajaí. Advogados de Itajaí que estavam se deslocando até uma agência da Previdência Social e lá tinha uma certa imposição de horário de atendimento específico de advogado. Além do horário normal de funcionamento da agência, havia advogado só vai ser atendido de tal horário a tal horário. Obviamente, isso feria o inciso 1º do artigo 7º ali do nosso estatuto e cerceava a atuação do advogado. Nesses casos, nitidamente, há sim violação de prerrogativa e é bom que o advogado haja de forma altiva, haja de forma bem
não agressiva, mas haja de forma forte para repelir esse tipo de violação, que cerceia não só a atuação individual naquele momento, mas também gera um cerceamento de todos os advogados que virão após exercer aquela mesma função. Outro inciso que eu gostaria de destacar e também que é comumente, quem não sei se tem alguém que atua especificamente na área criminal, o inciso 3 do artigo 7º fala da comunicação com o seu cliente de forma reservada, nos recintos, em delegacias, no presídio, nos locais em que seu cliente pode se achar preso. Eu falo desse inciso, a importância desse inciso, sobretudo destacando o termo reservadamente. Dá um exemplo bem prático. Eu atuo na área, exclusivamente eu atuo na área criminal. E, obviamente, de vez em quando tenho que socorrer algum cliente de algum tipo de flagrante, algum procedimento policial em que ele se achou submetido. Algum tempo atrás, aqui na 5ª Delegacia de Polícia da capital, não sei se os senhores e a senhora já entraram lá, mas existe uma carceragem dentro dessa delegacia de polícia, onde existe como se fosse uma anticela e uma cela propriamente dita. E lá existe uma grade separando esses dois locais, existe uma grade separando o contato com a própria delegacia. E o que aconteceu? Eu fui lá uma vez e quis conversar com o meu cliente de modo, obviamente, reservado. O agente policial pegou e falou o seguinte: não, doutor, conversa pela grade mesmo. E simplesmente acho que tinham 8 presos no mesmo local, e eu não vou conversar com o meu cliente com 8 pessoas escutando. Talvez ele não se sinta também à vontade de me falar o que deve falar, e eu, como advogado, também talvez não me sentirei à vontade de ter uma conversa franca aí com o meu cliente. Isso está, obviamente, cerceando o meu direito, está violando as minhas prerrogativas de ter contato com o meu cliente, que nesse caso o destinatário delas fica muito mais claro. Nesse caso, o direito de eu me comunicar com o meu cliente reservadamente é também o direito dele de se comunicar com o advogado dele reservadamente e ter aquela naturalidade, ter aquela segurança ali na comunicação com aquele que você confia. Isso, obviamente, teve uma certa resistência, mas no final eu consegui que o meu cliente fosse retirado da cela, sentou no banco comigo, conversei com ele de modo reservado, mas eu fui informado ali pelo próprio agente: doutor, o senhor foi um dos poucos que fez essa exigência. Muitos advogados conversam na grade mesmo. E eu percebi que realmente muitos advogados conversam na grade, mas não porque querem, e sim por um completo desconhecimento do seu próprio estatuto. Se soubessem eles que existe o inciso 3 do artigo 7º assegurando que ele converse reservadamente com o seu cliente, não só num fórum, por exemplo, e sim numa delegacia também, com certeza eles impugnariam aquele ato arbitrário de impor essa conversa praticamente ali para todos, e a situação não teria esses desdobramentos, a ponto de agentes indagarem um advogado se podem conversar com o seu cliente na grade. É aquilo que eu também venho chamando, que a partir do momento em que um de nós abrimos mãos de alguma prerrogativa profissional, damos margem para que o próximo advogado, damos margem para que uma centena de advogados também sofram aquelas violações, pois fomos coniventes aqui. Obviamente, aquele agente, aquela autoridade, seja ela policial, aquela autoridade pública, vai se sentir à vontade para continuar violando essas prerrogativas. O nosso nível de tolerância em relação à violação de prerrogativa chegou a tal ponto que estamos vendo episódios como esses que eu mencionei no início da minha fala. Então esse era um inciso que eu queria destacar, que geralmente essa violação vem muito à tona, sobretudo na advocacia criminal, mas que de alguma forma, como
o Dr. Moisés falou, aqueles que jogam em mais de uma posição podem se deparar com em situações como essa, e aí já sabe que existe sim prerrogativa nesse caso que deve ser observada. Um outro direito do advogado, uma outra prerrogativa que eu reputo de grande importância é o ingresso livre em vários locais, em repartições públicas. Eu destaco algum deles, por exemplo, como a Assembleia Condominial, quem atua aí na área quem atua nessa área, que advoga para condomínios ou advoga para condôminos, sempre, pelo menos eu, bem no início da carreira, eu fui convidado para atuar em questões simplórias e que reclamavam a minha presença numa assembleia de condomínio. E muitas vezes alguns advogados são impedidos de ingressarem na assembleia de condomínio pelo presidente da assembleia, coisa do tipo, e eles têm direito. Se tiver poderes especiais para você participar da assembleia condominial, não há nenhum tipo de restrição. Se houver restrição, as medidas cabíveis devem ser tomadas. E isso não é apenas uma orientação legal, mas isso está no nosso estatuto, é uma prerrogativa também. Atuarmos nas assembleias, em qualquer tipo de assembleia, ter o trânsito livre nessa assembleia e, nesse caso específico, ter poderes específicos, ter poderes especiais para tanto. Se tivermos a procuração com os poderes especiais para tanto e tivermos autorização do nosso próprio cliente para participar, não há por que sermos vetados de ingressar em uma assembleia condominial, por exemplo. Aqui há outros locais em que reclamam o nosso trânsito livre nesses locais e que a negativa se constitui como uma violação de prerrogativa. Por exemplo, ingressar em presídios, ingressar em delegacias, ingressar em qualquer tipo de local público livremente é uma das nossas prerrogativas que não podem ser cerceadas de maneira alguma. Logicamente, tem algumas questões aí de segurança, como presídios federais, horário de alguns locais, que acabam restringindo um pouco, mas a regra é que tenhamos o trânsito livre dentro dessas repartições públicas, dentro dessas assembleias, e não tenhamos nenhum tipo de cerceamento. E quando isso ocorre, é evidente que há uma violação de prerrogativa e deve ser a comissão de prerrogativas, e você também deve tomar as medidas cabíveis. Um exemplo também que eu dou prático em relação a isso foi um colega também advogado da área criminal, se eu não me engano foi no carnaval, ele teve que atender um cliente na Polícia Federal aqui do lado, já era de madrugada, levaram um cliente para a Polícia Federal para fazer um procedimento flagrancial lá na repartição, e simplesmente ele chegou ali na frente, estacionou o carro e quis ingressar na Polícia Federal, tudo fechado, chamou o porteiro não, a delegada disse que agora o senhor não pode subir, é para esperar um pouco, e aí ele, tudo bem, sabe que ela não está aí, alguma coisa do tipo, e aí ele ficou esperando, passaram 10, 15, 20, passou 30 minutos, e aí, eu posso subir agora? Não, o senhor não pode subir. Isso a família do cliente já querendo saber como é que as coisas estavam e ele não podendo ingressar livremente no local onde se achava o seu cliente. Imediatamente ele procurou, na época ele me procurou, passei para quem estava de plantão na comissão de prerrogativas, e a comissão acionou a delegada e imediatamente ele foi liberado para assistir o seu cliente. Mas um advogado que não conhece dessa prerrogativa talvez ficaria ali perdido por muito tempo, o procedimento poderia ser lavrado sem a presença dele, o seu cliente poderia ser interrogado sem a presença dele e ficaria do lado de fora durante muito tempo, e aí a violação de prerrogativa nesse caso é evidente. E para que isso não aconteça, tem que conhecer não só o seu direito como advogado, mas também conhecer
como você pode coibir esse tipo de violação e sair dessa situação. Nesse caso, como ele não tinha muito o que fazer, ele só poderia ou realmente aguardar ou procurar auxílio. Nesse caso, procurou o auxílio da OAB para atuar imediatamente e garantir o direito dele de ingressar na Polícia Federal naquele momento em que seu cliente se achava lá dentro. Esse é esse é o inciso 6 do artigo 7º aqui do nosso estatuto, que também é muito utilizado, tá? Outro inciso que parece bobo, mas a estética às vezes é muito importante para manter a dignidade da nossa profissão. O artigo 7º ele diz que o advogado pode permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Parece uma coisa boba. Pô, será que eu não posso ficar em pé ou sentado dentro de uma audiência no momento em que eu quiser? Mas a razão desse inciso está dessa forma descrito no nosso estatuto é porque vez ou outra acontece de um juiz, por exemplo, mandar o advogado sentar, mandar o advogado se levantar, e isso, convenhamos, não só demonstra que, não só parece que há uma hierarquia entre o juiz, entre o promotor e entre o advogado, como também deixa o advogado numa situação constrangedora na frente do seu cliente, numa situação de menor escalão também da sua profissão. Imagine chegar na frente, chegar numa audiência, o juiz ficar mandando o advogado sentar ou levantar, você está com dor nas costas, levanta para dar uma volta na sala de audiência, o juiz manda você sentar novamente. Obviamente essa situação vai ficar muito mal vista, não só pelo seu cliente, mas também profissionalmente, pois vai parecer que o advogado se sujeita a qualquer tipo de ordem que não seja legal, fundamentada de um juiz. E não havendo hierarquia entre os membros do judiciário, é mister que também se inscrevesse isso no nosso rol de direitos, de prerrogativas, para que dê dignidade realmente à nossa profissão. Parece bobo, mas existem situações como essa. Exatamente por isso, para esticar um pouco, porque como sabe eu tenho dois, né? Sim. Justamente por isso. E às vezes quando eu confesso que eu não sabia desse inciso, eu não sabia dessa prerrogativa que a gente tem, né? Desse levantar que a gente tem. E eu estranhei muito do jeito que ela falou, que ela interrompeu o depoimento policial e falou assim, não, pelo menos você vai assinar a audiência, por favor. Eu tomei um susto, eu me levantava para pensar, ela foi exatamente isso no momento, eu fiquei sem saber como reagir, mas como que a gente reage para uma situação dessa? Eu vou falar um pouco dos meios que nós temos para combater situações como essa de violações de prerrogativas, mas nesses casos, a tua atitude ali no momento, não tem como chamar o AB ali no momento para intervir, então a atitude, pelo menos a meu ver, correta, seria certificar isso em ata. Pede que isso seja certificado em ata. Parece uma coisa boba, mas certifique em ata. Tu já tendo conhecimento de que é um direito teu circular livremente ali naquele ambiente, levantar, sentar sem tipo de ordem alguma, certifique isso em ata. Se tiver um advogado junto, já fala com ele, tu vai ser testemunha minha aqui de uma violação de prerrogativa como essa, comunica a nossa comissão que no mínimo será mandado um ofício para essa juíza relembrando que nós temos direitos e devem ser resguardados. Imagine como deve ficar isso, fica realmente uma situação constrangedora, não só na frente talvez do cliente, mas também de todos aqueles atores aí que estavam dentro da sala de audiência. Lembrando que nós não temos subordinação nenhuma, existem essas prerrogativas, temos que nos impor, nos insurgir com esse tipo de violação, mesmo que sejam bem pequenas. Isso aconteceu contigo, pode acontecer talvez com muitos outros, e ela até hoje não sabe que existe, que nós temos esses direitos. Mas obrigado pela pergunta. Outro ponto
A palestra anterior foi muito boa e trouxe à tona essa questão da sustentação oral. Uma das prerrogativas mais importantes e que um dos direitos mais importantes que eu vejo que é muito utilizado na prática é a questão de pedir a palavra pela ordem. Isso está no inciso 10 do artigo 7º também do nosso Estatuto. Você pode, numa sustentação oral ou até mesmo numa audiência, pedir a palavra pela ordem para esclarecer alguma questão de fato ou então para refutar alguma afirmação que foi feita contra a sua pessoa, que foi feita também em relação ao processo que vai influir no julgamento e você quer esclarecer. Lógico que essa intervenção tem que ser sumária, mas isso é algo que acontece muito nas sustentações orais. Muitas vezes, alguns desembargadores, talvez por desatenção, confundem alguns fatos do processo que está sendo julgado, falam algo que não consta do processo, trazem uma questão de fato que não está no processo. Você lá da tribuna tem o direito de suscitar a palavra pela ordem para esclarecer justamente essa questão de fato, por exemplo, que não estava no processo. Ó, desembargador, pela ordem, essa questão que Vossa Excelência levantou não consta do processo, esses fatos pelo menos são alheios ao meu conhecimento, só queria esclarecer que não é assim, é assado e por aí vai. Fazendo essa intervenção sumária, não há nenhum tipo de problema, é uma prerrogativa do advogado e ele deve sim fazê-la, obviamente de forma sumária, não pode o advogado suscitar questão de ordem e fazer uma nova sustentação oral, por exemplo. Mas é importante que nós nos utilizemos também dessa prerrogativa. Outra questão que eu vejo muito, a questão de ordem ser utilizada, é quando algum tipo, obviamente, os julgadores não são imunes às questões pessoais, algum tipo de ofensa que acabam vindo ali dos julgadores em relação ao advogado que assumou a tribuna, que está sustentando. Traz alguma questão pessoal, ou então irroga alguma ofensa, ou fala alguma coisa ali do advogado, ele também tem a prerrogativa de rebater aquilo ali da tribuna, sem que necessite de autorização ou alguma coisa do tipo, bastando suscitar o inciso 10 do artigo 7º do nosso Estatuto, suscitando a palavra pela ordem. Acredito que ficou emblemático o caso, por exemplo, do habeas corpus julgado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O advogado lá no STF, doutor Batóquio, ele suscitou uma questão de ordem, estava sentado, eu acho que não lembro qual era o ministro que estava votando, suscitou uma questão de ordem, para pedir a aplicação de dispositivo legal, esclareceu uma certa situação e toda a votação acabou seguindo para o rumo que ele estava querendo naquele habeas corpus, justamente por ele ter suscitado uma questão de ordem. Salvo engano, foi a questão de uma liminar mantida, do julgamento de uma liminar mantida até o julgamento final da ordem do habeas corpus do ex-presidente Lula, que a sessão foi interrompida, aí um mês depois praticamente que houve outra sessão, enquanto isso o Lula não foi preso, por causa da questão de ordem levantada pelo doutor Batóquio naquele momento, que acabou suscitando todo aquele debate, deu mais aí um mês de fôlego ao ex-presidente Lula antes da sua prisão, para ver como essa prerrogativa é importante ser utilizada quando houver qualquer tipo de confusão ali em questão de fato ou até mesmo questão legal que seja suscitada ao arrepio do conhecimento do advogado. Tá? Outro inciso que me parece muito importante, que tem a ver também com uma deliberação já do Supremo Tribunal Federal, é o inciso 13 e o inciso 14 do artigo 7º, que diz respeito ao exame de processo, sem procuração, caso
não seja sigiloso, e a possibilidade de você retirar o processo, retirar o procedimento em carga para fazer cópias e ter todo o acesso a ele. Essa é uma das questões que mais aparecem na comissão de prerrogativas, é justamente a negativa, seja de delegados de polícia, de autoridade policial, até mesmo por funcionários públicos em repartições, em autarquias, em fundações, que vetam o acesso a determinados documentos sob pretexto de que precisa de autorização ou algum desses argumentos mais utilizados. É necessário que tenhamos em mente que a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, em que nos franqueia o acesso especificamente nos procedimentos investigatórios criminais, mas também há esses dois incisos que nos dão liberdade para acessar documentos que sejam essenciais à defesa do nosso constituinte. E não há nenhum tipo de restrição, não há nenhuma restrição, salvo se estiver sob sigilo, você precisará de uma procuração específica para acessar. Se não estiver sob sigilo, basta, você se identifique como advogado e acesse essa documentação. Nós temos muitos problemas aqui, não só eu como advogado criminal, mas também acredito que quem atua na área de direito administrativo, atua também na área, quem é tributarista, tem esses problemas, por exemplo, no PROCON, nas fundações, que você vai na prefeitura, por exemplo, quer acessar algum documento e simplesmente, às vezes, tem que fazer uma petição e marcar horário para tentar acessar esse documento, e muitas vezes você acaba até desistindo. Já vi casos em que a pessoa desiste de acessar esses documentos, pois colocaram tantas barreiras para esse acesso que ficou mais cômodo desistir de acessar. Isso, obviamente, não pode vingar, nem podemos compactuar com isso, sob pena de cada dia ficar mais difícil advogar, cada dia ficar mais difícil defender os direitos daqueles que nos contratam. Então, há esses dois incisos, e a súmula 14 também do STF, que nos garantem esse acesso aos elementos de informação, esse acesso a documentos que pertinem à defesa dos nossos clientes, seja em delegacia, seja em repartições públicas. Esses dois incisos nos garantem esse acesso de modo irrestrito, em alguns casos de modo condicionado. Tá? Outro inciso que eu reputo de suma importância do direito do advogado é de ser publicamente desagravado. Obviamente isso já está ficando um pouco fora de modo o desagravo, mas ainda é algo muito forte. O caso da doutora Valéria, lá do Rio de Janeiro, foi um nítido exemplo de como foi importante a comoção da classe, e aquele desagravo que ela teve logo, quase que imediatamente depois dessa comoção, foi muito importante para demonstrar a força que a advocacia tem, e também a união e também a nossa união. Isso é muito importante para demonstrar para as autoridades que o advogado ele não está sozinho, que existe uma instituição que vai acabar batendo de frente sim com aqueles que violam prerrogativas, tá? Então, a tendência do delegado, na verdade, é acabar acontecendo mais para frente, já que está ficando tão risco as situações sim. perante mídias e tudo mais. O nosso aqui mais recente foi perante o TRT, né? Provimento. Quinta-feira, quase 500 advogados ali batalhando pela queda do provimento. Ali no momento não teve nenhuma resposta, mas posterior foi ao CNJ, o CNJ debateu e o provedor simplesmente teve que acatar e foi acabou. Mas eu acho que tudo partiu ali de uma situação de desagravo, né? Sim. Chegou ao nível de desagravo para poder se reverter uma questão também que tinha um menor provimento. Sim. Mas eu acredito que com a vinculação que se deu em cima do caso da Valéria, não só no Facebook, mas também na televisão, vai acabar acontecendo de novo, porque é uma situação cotidiana que acontece não no porte do que aconteceu com ela, mas uma questão muito simples
população, os advogados acabam assim, querendo saber o que é a prerrogativa. Sim. Independente se é jovem, se não é jovem, tem muitos senhores aí de 30 anos de advocacia que também não sabem. Entendeu? Exatamente. E essa questão é interessante, pois a maioria, pelo menos do que eu vejo assim, dos casos em que há violações de prerrogativas e que o advogado no momento não consegue rebater, muitas vezes é por falta de conhecimento das suas próprias prerrogativas. Então essas questões, tenho certeza que muita gente não entendeu no primeiro momento aquele episódio da advogada. Poxa, por que ela agiu daquela forma? Mas é porque efetivamente não só uma prerrogativa dela estava sendo violada, eu não sou civilista, mas como um artigo literal da lei também estava sendo violado. Então acho que esses casos também, o desagravo é bom para dar publicidade a certas violações que acabam também despertando o interesse dos advogados em conhecerem um pouco mais dos seus próprios direitos e das prerrogativas que são imanentes aí à sua atuação. Tá? Mas eu também acredito, a tendência é aumentar o desagravo, mas tem uma questão que veio, que foi discutida no âmbito do projeto de lei que quer criminalizar a violação de prerrogativas. Exatamente. Não, na verdade, esse projeto de lei é também para incluir o artigo 311 do Código Penal, que é em relação à violação, é crime aquele que violar prerrogativas. Então, essa discussão foi travada também de, caso isso seja aprovado, de haver a extinção do desagravo, porque já tem um dispositivo bem pesado lidando com esse tipo de situação. Mas enquanto isso não tiver consolidado, acredito que a tendência dos desagravos é realmente aumentar. Tá? Outra questão também, isso foi incluído, salvo engano, entrou em vigor em janeiro do ano passado, certo? Que é o inciso 21. Assistir seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes e derivados. Esse inciso ele ainda é de muito pouco uso, os advogados ainda utilizam muito pouco, também não existe praticamente discussão alguma na doutrina, que é o caso, por exemplo, de alguém que vai preso ou vai sob condução coercitiva para algum tipo de procedimento investigatório, já tem o seu advogado ali indicado e de alguma forma retiram o advogado, cerceiam o advogado na atuação, no acompanhamento desse cliente. Em tese, o que a lei diz todos os atos da lei decorrentes sejam anulados, mas obviamente não há aceitação disso, pelo menos ainda não vi pela jurisprudência, não há aceitação disso ainda nos nossos tribunais em anular atos decorrentes dessa ausência do advogado, quando o próprio investigado, o réu, já indicou que tem um advogado, indicou a possibilidade do advogado comparecer em determinado ato. Mas é um inciso importante que teve sua aplicação, a sua aplicação ainda está muito embrionária, mas é importante que nós utilizemos, inclusive em petições, fazendo analogias com outras áreas, não somente a criminal, para que realmente se torne imprescindível a presença do advogado em atos tão pesados como o interrogatório, o depoimento que possam influir na culpa daquela pessoa. Esse inciso ele traz também uma série de normativas para ajudar o advogado também a ter amplitude nesse direito, que é apresentar quesitos e também o acesso irrestrito aos elementos de informação daquele momento. Então é necessário que nós utilizemos também esse inciso não só na área criminal, mas levemos por analogia para outros procedimentos de outras áreas. Então é um inciso que eu reputo de grande importância, que não tem aplicação ainda, discussão séria na nossa jurisprudência, mas com aplicação provavelmente essas discussões
aparecerão. Esses foram alguns pontos práticos que eu quis passar aqui do inciso 7º. E outro pilar que eu acredito que seja de suma importância é quais são os instrumentos que nós temos à disposição para combater a violação de prerrogativas. Hoje nós temos a lei, por exemplo, do abuso de autoridade, que existe sim um crime de violação de prerrogativas. Todavia, o crime de violação de prerrogativas ele está condicionado à representação pelo Ministério Público. E eu, sinceramente, nunca vi um promotor denunciar alguma autoridade pública, algum juiz, por exemplo, por violação de prerrogativa profissional. Então, a grande discussão hoje em dia não é a existência em si do crime, justamente a possibilidade desse crime ser processado. É por isso que o projeto de lei extirpa essa representação exclusiva do Ministério Público e coloca nas mãos do advogado. Para mim, tem que incluir também a representação condicionada da OAB, caso o advogado, dependendo da violação ali de prerrogativa, que não atinja somente a dignidade daquele que foi violado, mas de alguma forma coloque em xeque a dignidade da advocacia. Para mim, a OAB também teria legitimidade para fazer essa representação. Mas é outra discussão, mas esse é um dos mecanismos que nós temos para combater a violação de prerrogativas, é tentar enquadrar também ali na lei do abuso de autoridade. O segundo mecanismo de ordem prática, acredito que para todos, é saber como agir nessas situações de violações de prerrogativas. Se forem situações que a intervenção imediata da OAB, por exemplo, pode realmente surtir algum efeito, como foi o caso do acesso ao local, que eu exemplifiquei com um colega que não conseguiu acessar as dependências da Polícia Federal, como é o caso, por exemplo, de outro dia, processos da Fazenda Pública e também processos de uma vara de organização criminosa aqui da capital. O advogado, seu cliente, por exemplo, estava sendo processado, então era preso, o advogado pedia acesso a determinado procedimento investigatório e o nosso sistema aqui digital, ele não estava colocando as peças que deveriam estar sob sigilo. Ou seja, ou era tudo liberado ou ficava tudo em sigilo. E às vezes o cliente do advogado era preso, o advogado pleiteava o acesso àquele procedimento e tinham mais outras pessoas que não tinham mandados de prisão, por exemplo, cumpridos, e o acesso do advogado não era autorizado. O acesso ao advogado não era autorizado sob a justificativa de que, caso o advogado acessasse o processo, saberia quais eram as outras medidas que estavam sob sigilo e, portanto, tornariam ineficazes todas essas medidas. É compreensível até essa argumentação, mas só que não se pode colocar tudo em sigilo depois que o cliente foi preso. O sistema deveria sim ter a opção de colocar algumas peças em sigilo e liberar aquilo que fosse pertinente à defesa do seu próprio cliente que estivesse, por exemplo, preso. Isso foi uma luta que foi travada ali algumas vezes. Alguns casos tivemos êxito ali só conversando com o juiz, conversando com o pessoal do cartório, e outros casos tivemos que nos habilitar junto com o advogado em mandado de segurança, por exemplo, para que ele tivesse acesso irrestrito a documentos que tivessem relação com a defesa do seu próprio cliente. Então, essa é a primeira medida, avaliar se a presença da OAB, por exemplo, surtirá efeito naquele momento. Se surtir efeito, ligar para o plantão de prerrogativas. Hoje nós temos um plantão de prerrogativas, o número, depois eu posso passar, mas é só abrir o site da OAB que tem um banner lá com Disque Prerrogativas e tem atendimento pelo WhatsApp. Você pode ligar a qualquer horário que vai ter um advogado de plantão da nossa comissão para auxiliar. E caso não tenha nenhum efeito prático naquele momento a presença da OAB, que de alguma forma procure certificar aquilo, pegue um advogado, pegue
até mesmo familiares do seu cliente que estejam vendo aquela situação, já pega o nome completo, já certifica a situação, já trata com eles para serem testemunhas, que provavelmente isso levado à comissão, levado à OAB. Caso, obviamente, às vezes é muito complicado o advogado representar uma autoridade pública sob pena de sofrer represálias em outros processos. Isso é uma preocupação constante. E a saída para isso é justamente comunica a OAB e a OAB assume junto com o advogado ali aquela representação e demonstra que não é um problema individual do advogado, e sim um problema institucional. E aí acaba mitigando um pouco esse tipo de represália que o advogado pode ter ali durante a sua atuação e durante a representação nesse tipo de caso. Então essas são as duas saídas: ou chama a OAB e, se não for o caso, pegar todos os elementos possíveis para a posterior representação e comunicação de violação de prerrogativas ali que se operou. Tá? O último ponto que eu queria tratar, que é uma questão que não me chama só atenção pessoalmente, mas acredito que também é uma questão geral, é uma coisa simples, mas que é solidariedade dentro da advocacia. Aquele episódio, por exemplo, da doutora Valéria, lá no Rio de Janeiro, demonstrou justamente a falta de solidariedade entre alguns advogados, em que se depararam com uma nítida violação de prerrogativas, diminuição de dignidade do advogado, e ao invés de talvez prestar algum tipo de auxílio, preferiram até mesmo brigar. Tinha alguns advogados brigando ali com ela e não ajudaram, não procuraram tomar a frente junto com ela daquela situação nítida de ilegalidade. Isso acontece muitas vezes. Está no balcão discutindo com alguma pessoa do cartório, está numa audiência com vários advogados discutindo questão de prerrogativas, e o advogado é apenas uma voz. Então acredito que a solidariedade também nesses momentos, toda vez que acabarmos diante de uma situação de violação de prerrogativas, que não seja conosco, mas seja com o advogado do lado, que também possamos nos insurgir e ajudar. Doutor, eu vou ser testemunha dessa violação, realmente eu estou vendo que sua prerrogativa está sendo violada, comungo com o seu entendimento, e prestar o auxílio também àquele advogado. Não precisa ser da comissão de prerrogativas para você prestar auxílio ao seu colega. Basta que se disponha a ser testemunha e também levante voz quando deve ser levantado em conjunto com aquele que está tendo a sua prerrogativa violada. Esse é um ponto que eu reputo muito importante, porque esse episódio essa questão ganhou muita força no nosso meio nos últimos tempos, e acredito que essas situações insistirão em não partir. E não partindo, é necessário que nós tomemos providências não só no âmbito institucional, mas também que tenhamos essa educação, esse treinamento de tomar atitudes individuais e com nossos colegas também. Por último, eu queria destacar algumas coisas. Hoje nós temos a atual conjuntura que nós estamos é muito complicada. Essa maré montante de arbitrariedade, de diminuição da advocacia, parece que vai perdurar por muito tempo. E a violação sistemática das prerrogativas também parece que não vai partir. Então é necessário que nós conheçamos realmente as nossas prerrogativas. A seccional lançou, salvo engano, no mês passado, uma cartilha de prerrogativas ensinando os advogados quais são os seus direitos como advogados e quais são os instrumentos legais para combater determinadas violações. Temos também, foi o doutor Rafael Horn também, que à época era conselheiro federal da OAB, propôs o Cadastro Nacional de Violações de Prerrogativas, onde lá existem não só as decisões afetas
ao sistema de prerrogativas, como também autoridades públicas. Lógico que o acesso é sigilo, tem a publicidade restrita, mas existem informações sobre autoridades públicas que reiteradamente violam e tornaram uma praxe nos seus locais de atuação a violação de prerrogativas de advogado. E quando eles forem se inscrever na ordem, fatalmente abrirá um procedimento de idoneidade para que peguem ou não a sua carteira da ordem. Porque, a meu ver, é inadmissível uma autoridade pública que passou a vida violando prerrogativa dos advogados ingresse na ordem sem nenhum tipo de questionamento e do quadro faça parte. Então existem essas medidas que estão sendo implementadas e existem meios legais para coibir qualquer tipo de violação de prerrogativas. Basicamente, o meu intuito da minha fala é trazer um pouco essas questões práticas e despertar o interesse dos senhores e das senhoras para conhecer um pouco mais das suas prerrogativas e dos seus direitos, que eu tenho certeza que em algum momento podem se deparar com possível violação de prerrogativa e é bom que estejamos todos preparados para isso. Agradeço a atenção dessa noite de sexta-feira e obrigado novamente pelo convite.